Luiz Inácio caiu 5 pontos nas intenções de votos dos nordestinos, segundo o que apontou a BTG Nexus ontem, e todo mundo ficou muito feliz, Brasil ganhou, Luiz Inácio caiu nas intenções de votos do Nordeste, que é um redutão de Luiz Inácio, né? Mas eu fiquei pensando que essa notícia pode ter mais a ver com o novo nome que Flávio Bolsonaro está cogitando para sua vice-presidência do que possa imaginar a nossa van filosofia. Spoiler do novo nome. Ela é mulher e ela é do mercado financeiro. E a BTG Nexus, a gente sabe muito bem que é do BTG Pactual, né? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te explicar tudo tintim por tintim e vocês vão ver que as vozes da minha cabeça são mais loucas do que vocês possam imaginar um dia. E tenho mais um monte de notícia para dar, né? Teve deputada estadual do PT agredida pela equipe de segurança de Janja. Olha, vão se pegar agora todo mundo? Tem que falar também da vereadora do PT que foi presa por ligação com o primeiro comando da capital. É uma festa. Enquanto isso, lá na Bahia, o Jerônimo disse que não vai afastar o secretário do meio ambiente dele só porque o cara sofreu busca e apreensão por estar supostamente envolvido com as negociatas do Banco Master. Fica comigo, você não vai se arrepender. Agora é hora de você deixar aí aquele like caprichado e dizer para a plataforma, pô, YouTube, distribui esse vídeo, vai, muitos brasileiros precisam ter acesso a ele. Então vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta, porque hoje a coisa tá quente aqui nesse programa. Antes das nossas matérias de pauta, vamos dar um pulinho lá na Venezuela, que a coisa está estranha por lá. Teve o terremoto, que todos vocês acompanharam, eu atualizei bastante lá pelo meu X, porque aqui eu não posso falar nada, né, porque cai meu engajamento. Mas agora a Venezuela está passando por uma enchente que está destruindo tudo. E enquanto isso, a Maria Corina tentou voltar para a Venezuela e foi proibida, gente. Olha só, tem um vídeo dela, eu não vou passar não, porque a gente precisa economizar tempo, mas segundo o que ela declarou nesse vídeo, ela disse que estava no Panamá e que tentou retornar à Venezuela, mas a ditadura de Delcy Rodrigues fechou o espaço aéreo para impedir o seu regresso. Ela afirma que ainda assim fará de tudo para estar com os venezuelanos, tá? Tá aqui o vídeo dela direitinho, quem anunciou isso foi o Emanuel Rincon, sigam ele lá no X, é um perfil bastante importante de notícias da Venezuela. E o perfil do Visegrade trouxe uma cena dantesca. Foi flagrada a Guarda Nacional da Venezuela saqueando pertences de pessoas dos escombros do terremoto, gente. Casas e apartamentos destruídos por aquilo que aconteceu lá. E os caras, em vez de vasculhar as casas para ver se tem gente viva, eles estão saqueando as casas. Olha isso, que absurdo. Estão carregando eletrodomésticos, pegando celulares, pegando televisores. É uma nojeira só. Isso para vocês saberem que comunismo é comunismo em tudo que é lugar. É assim, ó, que os venezuelanos estão sendo tratados. Agora vamos colocar aqui os pezinhos no Brasil, que tem coisas para eu falar do PT para vocês. Essa deputada estadual, ela foi agredida pela equipe de segurança de Janja, vocês acreditam? Ela é a Divaneide Basílio, lá do RN, ela contemporizou, não reclamou nada, a notícia meio que vazou, né? E ela contemporizou, passou mopa, não. E o agente que foi responsável pela agressão já foi afastado, o Janja correu, porque é época de eleição, vocês sabem como é, né? Tem que manter as coisas no cabresto. Mas o PT e o PT. Mas qual é o desespero real do PT? É que essa vereadora, ela foi presa por ligação com facção criminosa, lavagem de dinheiro e financiamento ilegal de campanhas. Ela é uma vereadora do PT, mas essa ligação dela é tudo supostamente, tá, gente? Deus me livre. Ela foi presa por esses motivos, mas se a ligação é real ou não, a gente não sabe, é só supostamente. Enquanto isso, lá na Bahia, o Jerônimo Rodrigues, também respondendo a uma pergunta de um jornalista, ele disse que está fora de cogitação afastar o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré Martins, citado na 9ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. O Eduardo, esse secretário do Meio Ambiente, é enteado do senador Jacques Wagner, que também é alvo de busca e apreensão na investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio ligados ao Banco Master. Mas é tudo supostamente, tá? E o Jerônimo disse que não há motivo nenhum para afastamento sem provas ou decisão formal. Só imaginem se fosse Jair Bolsonaro. Aí, por falar em Jair Bolsonaro, deixa eu mostrar para vocês um trecho da entrevista da Carol Detone na Jovem Pan e eu acho que vocês vão ficar tão impactados quanto eu fiquei. Sabe que ultimamente nós temos tido conversas lá em Brasília e a ideia da coordenação da campanha do Flávio é justamente levar uma mulher
uma mulher como vice, e se estava falando muito de agregar mulheres. Eu acho que seria uma honra muito grande para Santa Catarina ter uma vice-presidente, seja eu, seja a Júlia, seja a Ana Campagnolo, né? Acho que só o fato de sermos cogitadas para isso é uma honra sem igual. Mas o que o pessoal da campanha tá mentalizando, né? De que, por exemplo, a Tereza Cristina foi a primeira a ser sondada, mas ela já é do agro, que já é de direita. Santa Catarina, nós somos mulheres que já é um estado que já majoritariamente já é à direita. Então, a ideia seria trazer uma mulher também, né? Dentre todas as ideias que estão sendo ventiladas, uma mulher talvez nordestina, uma mulher de Minas. Então, os últimos nomes, até a Bia Kicis também já foi cogitada, que é do Distrito Federal, mas também é muito de direita. E uma que foi cogitada, que eu acho que também agregaria muito, é a Priscila Costa, que ela é do Ceará, que ela é uma mulher... Ela falou Priscila Costa? Vamos ouvir de novo. Os últimos nomes, até a Bia Kicis também já foi cogitada, que é do Distrito Federal, mas também é muito de direita. E uma que foi cogitada, que eu acho que também agregaria muito, é a Priscila Costa, que ela é do Ceará, que ela é uma mulher nordestina, evangélica, ou seja, ela traz muito essa força cristã para dentro da chapa. E... Eu não sei vocês, mas eu quase tive um infarto agudo do miocárdio. A Carol Detoni está falando da Priscila Costa, a mentirosa do Ceará, que fez foto com o povo que a Manu juntou para a campanha de André Fernandes. A Carol Detoni está defendendo aquela franguinha que acabou de ser eleita vereadora com a ajuda de André Fernandes, aquela mentirosa do Ceará. Gente, eu queria saber qual é a mágica do nome da dona Priscila Costa, porque ela acabou de ser eleita vereadora e só foi eleita por causa da ajuda do André Fernandes. De repente, o nome dela é catapultado para senadora. E quase dias depois do escândalo do vídeo da dona Michele Bolsonaro e das meninas da Manu terem vindo a público denunciar a mentirosa do Ceará, que é a Priscila Costa, ela ser catapultada como possibilidade à vice-presidência de Flávio Bolsonaro. Alguém pode me explicar o que está acontecendo nesse Brasil que eu não estou entendendo? O que é? Qual é o poder desse nome? Priscila Costa. Uma franguinha que acabou de ser eleita vereadora, sem nenhuma experiência política. O que está acontecendo, meu Deus? E a Carol Detoni defendendo isso? Defendendo esse nome? Eu não consigo explicar para vocês, não consigo cravar agora. Mas eu vou ficar de olho, porque algumas coisas já passaram pela minha cabeça. Se coisas passaram pela sua cabeça, é um bom momento para você deixar aí nos comentários para mim. Mas vamos seguir, que a coisa está mais periclitante do que posso imaginar a nossa vã filosofia. Aí o Flávio Bolsonaro foi questionado pela UOL, né? E a UOL perguntou para ele, acha que o episódio com Michele vai impactar nas pesquisas? E ele responde. Para mim, a página virada, as pesquisas mostram que não teve impacto nenhum. E mais uma vez, eu quero que todo mundo esteja comigo, pronto, de mãos dadas, porque todos nós temos o mesmo objetivo, que é resgatar o nosso Brasil. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Seria o fim, a pena de morte para o povo brasileiro, mais um mandato do Lula, porque, mais uma vez, ele roubou a esperança do povo brasileiro. São mais de 80% das famílias endividadas, 52% dessas famílias não conseguem mais pagar as suas dívidas dentro do mês, estão parcelando o arroz e o feijão, estão tendo dificuldade para pagar a conta de luz e água. Então, assim, essa é a triste realidade do povo brasileiro, e todo mundo acredita, como eu, que precisamos mudar. Vamos ter fé que o Brasil tem futuro, e eu quero todos junto comigo para que o Brasil volte a ter esperança. Olha, acho que as conversas que eu tenho que ter com o Michele, com qualquer outras pessoas que queiram estar comigo, eu vou ter no momento que elas quiserem, quando acharem oportuno. Eu fui o primeiro a dizer que quero todos juntos comigo, que não estou preocupado, com os caminhos diferentes que muitas pessoas queiram seguir, porque os caminhos podem ser diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. E é assim que eu entendo que a gente tem que construir essa grande coalizão. Fala para mim se não é um lorde, um líder, um grande líder, dando lição de liderança para um monte de gente aí pelo caminho. Essa é a postura de Flávio Bolsonaro, meu pré-candidato à presidência da República. Aí, ontem, vazou que ele tem a preferência de uma nova vice, tem um novo nome sendo cogitado para vice, e segundo o que dizem aí os corredores, é uma vice preferencial, tá? De Flávio. Quem deu a notícia que é a preferência de Flávio foi a Malu Gaspar. Como ela anda tendo crédito conosco, né? Por causa do caso Master, ela disse, Flávio Bolsonaro tem dito a aliados que Daniela Marques é a preferida para ser sua vice. Ela, segundo a Malu Gaspar, se filiou aos republicanos em abril sem falar nada para ninguém. Só que isso tem um problema. O problema é que, para compor a chapa Flávio-Daniela, o PL tem que se coligar com os republicanos e parece que tem gente que não está gostando desse movimento e eu acho que não há uma grande dificuldade para isso. Vocês sabem que os republicanos é da Igreja Universal. E eles têm muita avidez, vamos colocar assim, por poder e dinheiro.
eu acho que uma vice do Republicanos pode sim satisfazer os republicanos a contento de parar de trair o Brasil e meter um monte de burdoada no quengo do brasileiro, principalmente economicamente falando. Por falar em economicamente falando, eu fui lá stalkear a Daniela, né? Stalkear não, fui saber melhor quem ela é. E ela é a Daniela Marques Consentino, é uma administradora brasileira. Ela compôs a equipe de economia de Jair Bolsonaro até 29 de junho de 2022, quando foi nomeada para presidente da Caixa Econômica Federal, e ficou na Caixa Econômica Federal até janeiro de 2023, quando foi exonerada pelo Luiz Inácio, aquela tartaruga que foi colocada naquele poste lá em cima. Então aqui nós temos duas notícias teoricamente boas. Ela fez parte da equipe de confiança de Jair Bolsonaro no setor econômico do governo. E a gente foi bem na economia. E claro que se ela fazia parte do setor econômico, ela estava debaixo do guarda-chuva de Paulo Guedes. Certinho? Certinho. Aí a Rede Globo deu a notícia de que Daniela Marques vai a Eduardo Bolsonaro. Do que se trata? A Daniela Marques, cada vez mais cotada para ser a vice de Flávio Bolsonaro, está marcando uma viagem aos Estados Unidos para uma reunião com Eduardo Bolsonaro. Uma boa relação com o 03 faz parte das articulações para se firmar como companheira de chapa do 01. Mas aí tem um problemito que o Kim Paim zerou a questão. Ele disse, sem piada, coloca a Michele como vice. A mulher vai parar de encher o saco, Nicolas e os vermes vão começar a trabalhar, PL vai de chapa pura, Farinha Lima não vai querer impeachment de Flávio. 1000 vezes a Michele, que colocaram uma vice do Dedé do BTG. Ora, Dedé do BTG. Só por uma grande coincidência, ontem a BTG Nexus saiu com essa pesquisa, olha. Lula cai 5 pontos no Nordeste após caso de Jacques Wagner. O presidente oscilou negativamente no maior reduto petista. Ele tem 61% da preferência do eleitor nordestino contra 30% de Flávio Bolsonaro, mas Lula caiu 5 pontos. Vai cair 5 pontos é bastante, tá? É muito significativo. Então, o que eu queria colocar para vocês pensarem? Senhores, BTG Nexus é do BTG. A Daniela é ligada ao pessoal da Faria Lima. Será que isso aqui foi um aceno para Flávio Bolsonaro? Olha, se você colocar ela de nossa vice aí, sua vice, nossa, a gente pode até falar a verdade nas pesquisas para vocês e para o Brasil. Eu tô brincando, claro, mas claro que a minha brincadeira tem sempre um fundo de verdade. Eu queria saber qual é a opinião de vocês. Sobre o comentário do Kim Paim, eu disse a ele, eu respondi lá, né? Eu falei, olha, se for ela, eu vou procurar um curso que ensine pobre a ganhar dinheiro com a Selic. Até tá errado aqui. Eu deveria ter colocado, ensine a ganhar dinheiro com a alta da Selic. Porque não vai baixar, queridos. Porque Farinha Lima ganha dinheiro com Selic nas alturas. Não é com Selic baixa. A Farinha Lima reza para a Selic estar alta. E no governo Bolsonaro, nós tivemos muitos problemas de pandemia e tal, o que realmente elevou a Selic. Mas eu fico perguntando cá com os meus botões, será que não foi um aceno da Faria Lima para Flávio? No frigir dos ovos, no final do dia, eu discordo de Kim. Por quê? Porque eu sei o poder que a Faria Lima tem. E eu sei que foi exatamente a Faria Lima que deu para Lula, na eleição passada, a vitória. Vocês sabem muito bem o que deu para Lula a vitória. Mas, na justificativa, foi a Faria Lima. E para eles fazerem novamente, custa? Vocês acham que custa? Então, eu prefiro que seja a Daniela do que a vitória para Lula. Esse pessoal não brinca em serviço. Queria saber a sua opinião. Antes de ir embora, quero lembrar vocês que hoje, a partir do meio-dia, eu estou lá na bancada dos meus amados Alan dos Santos, com toda a equipe lá. Eu nem vou mais anunciar o Ramagem, porque toda terça-feira o Ramagem tem um compromisso. Então, assim, se ele estiver lá, ótimo, mas se ele não tiver, tem uma galera muito melhor que eu lá para honrar a nossa passagem por lá, tá bom? Então, espero vocês lá a partir das 12 horas. E é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem o Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Vocês ajudam muito com qualquer valor. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para quem não fez o Pix por qualquer motivo. Qual é a opinião de vocês a respeito do novo nome de vice de Flávio Bolsonaro? Beijo no coração. Fui.